Em entrevista coletiva, o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, teceu duras críticas ao governador Wilson Witzel, que divulgou uma conversa privada entre os dois. Mourão disse: em relação ao governador Wilson Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do corpo dos fuzileiros navais. Assista. Bom dia, presidente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Uma pergunta só de cada um, hein? Perfeito. Sem assalto ao poder. Se eu ter gravado o senhor ir, sem autorização, não ter avisado. Como é que Tá bom. Aí. Bom, em relação ao governador Wilson Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do corpo de fuzileiros navais. Nada mais que eu tenho a dizer a respeito disso. Tá bem? Mais alguma pergunta? Presidente, o senhor vai ter reunião hoje sobre o Conselho da Amazônia? Não, hoje nós estamos ainda vendo a questão de recursos lá para socorrer o pessoal de Minas Gerais, ali do Espírito Santo. Né? Preciso conversar aí com a área econômica e com o ministro Canuto. E a avaliação que o senhor faz da visita do presidente à Índia? Como é que o senhor Eu faço uma avaliação excelente, né? Porque nós não tínhamos uma aproximação tão grande com a Índia, apesar de estarmos dentro dos BRICS. Agora, com esses 15 acordos assinados nas mais variadas áreas, abre aí um novo mercado e com a meta, né, vamos colocar ali que foi posta, a gente dobrar o nosso fluxo comercial aí até 2022. Tá bom? O governo vai recorrer da decisão sobre o SISU? Vai, deve recorrer aí. Pelo que eu sei, a AGU deve ir ou ao STJ ou ao STF. Tá bom? Vocês devem ter ouvido nossos ministros falarem, também ouvido a minha palavra final. O Brasil recupera a sua confiança no mundo e um futuro promissor nos aguarda. Estou muito feliz com essa passagem por aqui, muito honrado de ser convidado a participar da solenidade da data da República e nós estamos agora praticamente encerrando a nossa missão aqui na Índia, voltando para o Brasil com boas notícias. Presidente, exportação de armas também deve aumentar por causa dos acordos que o nós temos uma cesta de ofertas muito grande para quem quer investir no Brasil e isso, obviamente, potencializa tudo que nós temos lá, para o bem do nosso povo. O 5G ainda não está batido o martelo. Estamos estudando a melhor maneira de atender o Brasil. Nós queremos integrar o Brasil ao mundo. O que for possível fazer lá dentro, nós faremos. Presidente, eu tive uma informação de bastidor, se tiver equivocado, o senhor me corrija. O senhor ficou incomodado com um vídeo divulgado pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele conversando com o vice-presidente Mourão. O senhor ficou incomodado mesmo com esse vídeo? Olha, ele, pelas imagens, está no seu carro e um assessor filma. E ele liga para o presidente em exercício. Eu acho que não é usual alguém fazer isso. Eu não gostaria que fizesse comigo, não interessa qual seja o assunto. O que se trata por telefone tem que ser reservado. UN Security Council in don't speak English. Mais alguma pergunta? Pessoal, está, no meu entender, cumprida a nossa missão aqui. Agradeço à imprensa fazendo uma brilhante cobertura de todos esses eventos. E nós continuaremos com nossas viagens. A próxima deve ser para os Estados Unidos. E continuaremos, então, fazendo esse trabalho de mostrar que o Brasil mudou para o mundo. A confiança voltou a valer entre nós. E assim sendo, todos nós que fazemos acordos com qualquer país do mundo, estamos beneficiando os nossos respectivos povos. Obrigado. Na frente agora no Brasil, presidente, não tem como o senhor antecipar um pouquinho do que pode ser essa reforma administrativa, do que pode vir a ser a reforma tributária? Não, Quando isso vai ser? Eu peguei a reforma feita pelo Paulo Guedes, estudamos e propusemos algumas alterações e elas, não é porque eu sou presidente não, estão sendo atendidas. Que tipo de alteração? Pode mudar, eu não quero que vocês falem que eu recuei, brevemente será anunciado. Mas genericamente, não, presidente, O mais importante é a guerra da informação, é mostrar o que está, as mudanças sendo propostas, é quem
porventura, entrar no serviço público daqui para frente. Então, para evitar que use uma informação daqui para frente e pegue todo mundo e cause aí ruído no Brasil, basicamente essa é o ponto mais importante da reforma, é a guerra da informação. Presidente, em relação ao visto Congresso, presidente, há expectativa de aprovação? Agora deu inveja. Deu inveja? Então tá bem. O almoço tá bom, presidente. Tá bom. Queríamos saber da sua agenda da tarde, o que vai acontecer. Não, eu vou lá fazer uma visita no Senado lá, né, do centro, que eu não conheço, né? Então eu vou lá conhecer. Algum governador já pediu ajuda formalmente para a presidência da República para ajudar aí nessa questão aí das chuvas? Não, houve as conversas que o ministro teve ontem com os 2 governadores, lá na viagem que ele fez, estava mais um elemento do Ministério da Defesa junto, então nós estamos aguardando. Eu já conversei agora de manhã com o pessoal da Economia, que estava fazendo uma reunião para ver essa questão dos recursos, aí estou aguardando para ficar com os dados todos, que o presidente chega amanhã de manhã, aí ele já tem melhores condições para decidir. Mas veja a liberação imediata... Calma, gente. Desculpa. Hein? A liberação imediata dos 90 milhões? Não, os 90 milhões estão disponíveis, estão na mão já do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas pode não ser suficiente, tá bem? Talvez liberar mais do que 90 milhões. Talvez, aí a economia está estudando isso aí. Essa reunião de logo mais, só vai conhecer o que eles estão fazendo? É isso aí, que eu não conheço, exatamente. Né? Tá bom? Alguma outra reunião com a economia? Não, nada. Mesmo desenvolvimento regional? Nada. O INSS, alguma atualização? Não, nada. Estamos agora... Tem que esperar o presidente chegar agora, tá bom? O senhor vai ter mais alguma agenda hoje nessa visita? Nada. Só a visita, o resto aqui é só recebendo os dados aí para atualizar o presidente quando ele chegar. Que eu acredito que ele já decolou de lá da Índia, inclusive. A possibilidade de alguma força-tarefa, usar militares para ajudar também? Não, já estão sendo utilizados, né? Isso aí são pedidos locais, né? Então ali no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, né? Própria lá em Minas Gerais, já estão sendo utilizados naquele apoio normal que o pessoal das Forças Armadas presta nessas situações. Tá bom, gente? Depois lá do Senado, o senhor volta para cá ou vai para o Jaburu? Não, volto para cá, pô. Não, só terminar o expediente, pô. Senão eu não recebo meu chuleco, pô. Peraí. Presidente, o governador Witzel procurou o senhor depois da sua fala de manhã para discutir? Não procurou, não. O senhor não procurou ele também? Não, isso aí deixa quieto. O presidente falou com o senhor? Falou. O que ele reclamou, presidente? O presidente só disse que é uma coisa que não é ética, né? É óbvio, né? Se você vai gravar alguém, né, você diz, olha, vou te gravar aqui porque eu vou botar para o povo do Rio de Janeiro, para saber que eu estou atuando, ok, beleza, 100%. Tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado. O presidente Jair Bolsonaro encerrou a viagem de 4 dias pela Índia. Na bagagem de volta, vários acordos fechados e a recuperação da confiança do Brasil no mundo. Quem acompanhou tudo foi a nossa enviada especial Vanessa Casalino. É com ela que vamos conversar agora, direto da capital Nova Delhi. Vanessa, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite a você, boa noite a todos aqui em Nova Delhi, 6h20 da tarde, trânsito movimentadíssimo da capital indiana, vocês vão ouvir muitas buzinas, é horário de rush por aqui. O presidente Jair Bolsonaro já não está mais em solo indiano, ele deixou Nova Delhi e seguiu para o Taj Mahal e faz cerca de 40 minutos que decolou, está voando de volta para o Brasil. Hoje aqui, Renata, o dia foi de falar com os empresários indianos, foi dia de fazer negócios. Teve um seminário para falar sobre o Brasil e o recado foi o seguinte: confiança, afinidade e potencial econômico. Isso é o que o Brasil tem a oferecer, são as condições favoráveis para se investir aí no Brasil. Acompanhe. O último dia da visita do presidente Jair Bolsonaro à Índia começou com um café da manhã com empresários locais, representando mais de 150 companhias. Depois, um seminário para os indianos conhecerem mais sobre o Brasil. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, destacou que Brasil e Índia têm em comum aspectos culturais, como a simpatia das pessoas, o que facilita o comércio. E ressaltou que a margem de expansão desse fluxo de negócios é grande. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que Índia e Brasil têm economias complementares e que juntas podem impulsionar o desenvolvimento econômico e social para as duas nações. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Brasil já é uma potência agropecuária, mas pode crescer ainda mais. E para isso, a preservação do meio ambiente é fundamental. É o que buscamos fazer no Brasil.
crescer preservando os recursos ambientais. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, explicou que há um conjunto de possibilidades na relação Brasil-Índia, de internet 5G a desenvolvimento em tecnologia espacial. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem como se fosse uma caixa de ferramentas para ajudar o desenvolvimento de empresas brasileiras e empresas da Índia. O FMI revisou para baixo a estimativa de crescimento da Índia, mas ainda assim deve ser o segundo maior do mundo, na casa dos 6%. A expectativa é de um aumento na renda da classe média de um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Um potencial econômico que pode turbinar o crescimento do nosso país. Este empresário do setor de energia afirma que a visita do presidente Jair Bolsonaro ajuda a trazer segurança jurídica para os negócios. A gente espera que dê uma impulsionada nos negócios, na facilidade de fazer negócios. E é isso que espera o governo brasileiro. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Temos muito a fazer juntos. A quantidade de acordos aqui assinados mostram que nós estamos cada vez mais no caminho certo. E ontem foi o grande dia, o dia da festa da República. O presidente Jair Bolsonaro, como a gente disse aqui, foi o convidado especial. A gente foi até lá. Acompanhe. Ainda era madrugada quando os indianos começaram a chegar para a festa debaixo de névoa e de muito frio, 6 graus. Tudo para pegar um bom lugar ao longo dos mais de 5 quilômetros da Rajpath, uma larga avenida de Nova Delhi. O primeiro-ministro Narendra Modi chegou pouco antes das 10 da manhã e, em seguida, recebeu o convidado de honra do dia, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A festa que comemora a República, a Constituição e o início da maior democracia do mundo demonstra o poderio bélico, a força e a diversidade da nação indiana. O desfile começa com uma parada militar, tanques, mísseis, defesa aérea e também com um desfile de tropas, das mais variadas. Mas mostra também a diversidade de culturas, etnias e religiões que se entrelaçam na nação indiana. Todos os estados do país são representados, passando por regiões tribais de norte a sul, com suas danças e singularidades que colorem a Índia. Tem até um contingente de camelos. Eles são usados nas terras desérticas do Rajastão, o maior estado da Índia. Depois, a força das mulheres vem em motos, equilíbrio, habilidade, resistência. E para terminar, uma demonstração aérea. Aviões cortam os céus de Nova Delhi. O primeiro-ministro Narendra Modi se despede de seu convidado de honra, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estreitando os laços de amizade entre as duas nações. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu aqui com o primeiro-ministro Narendra Modi para estreitar as relações comerciais com a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. E também que 15 atos foram assinados, entre eles o que facilita investimentos e também cooperação em bioenergia. Vamos ver? No primeiro dia de atos oficiais, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido no Palácio Presidencial pelo presidente Ram Nath Kovind e o primeiro-ministro Narendra Modi. Em outro palácio, a Hyderabad House, local destinado à recepção de chefes de Estado, representantes dos dois governos assinaram 15 atos, com o objetivo de intensificar as relações entre os dois países. Entre os acordos assinados está o de cooperação em bioenergia para incentivar a produção e o uso de biocombustíveis, aproveitando a experiência já acumulada pelos dois países. Também foi assinado um entendimento para promover a cooperação em petróleo e gás, e outro na área de ciência e tecnologia, para aprofundar a cooperação entre cientistas brasileiros e indianos nos próximos anos. Um outro acordo firmado entre Brasil e Índia foi na área da Previdência Social, com o objetivo de regular os benefícios previdenciários, para ampliar o combate a atividades criminosas como corrupção e lavagem de dinheiro. As duas nações também se comprometeram a trabalhar juntas. Foram firmadas ainda parcerias nas áreas de cultura, recursos minerais, segurança cibernética, saúde e agricultura.
O primeiro-ministro Narendra Modi disse que o Brasil é um grande parceiro da Índia e um país confiável e que os novos atos firmados vão estreitar ainda mais a relação bilateral. O presidente Jair Bolsonaro destacou os resultados da visita à Índia, ressaltando que nunca o Brasil firmou tantos entendimentos com outro país de uma só vez. Potencializamos dessa forma o nosso relacionamento e tenho certeza, além desses itens aqui tratados, outros ao longo do tempo surgirão. E nós, pela identidade existente, pelo potencial das nossas nações, vamos avançar e muito. Brasil e Índia têm hoje um fluxo comercial de 7 bilhões de dólares. E, segundo o presidente, com os novos acordos, a relação entre as duas nações ficará ainda mais consolidada. O sentimento que levo é de que realmente são dois países que, ao firmar grandes parcerias, irão nos potencializar e fazer com que o mundo olhe de maneira diferente para nós. Vanessa, você que acompanhou tudo de pertinho, acompanhou os compromissos da comitiva brasileira, qual a impressão que fica dessa viagem do presidente Jair Bolsonaro à Índia? Renata, as melhores possíveis. O que eu ouvi lá hoje de empresários indianos é o seguinte: casamento seria a relação que eles esperam que se aprofunde entre nós. Interesse especial na nossa bioenergia e também em agropecuária, nos alimentos especialmente. Os indianos têm poucos alimentos processados. Aqui pelas ruas, nós brasileiros, claro, fazemos sucesso, especialmente quando se fala em futebol. Eu gostaria de salientar rapidinho, Renata, a Índia tem 29 estados e é como se fossem vários países diferentes. Cada um deles fala uma língua e tem uma cultura distinta e eles se entendem. E eu fui confundida com uma indiana aqui várias vezes, me senti em casa, Renata. Que legal, Vanessa. Belo trabalho de vocês, bom retorno aí para a nossa equipe. Muito obrigada. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.